Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Marcelo Leal, sou professor de tributária aqui do Tempo de Concurso e vamos dar início a mais uma lição dentro do nosso estudo do Direito Tributário. Essa lição é muito importante para os seus estudos. Nós vamos agora começar a estudar a decadência e a prescrição tributárias. Dentro das provas de concurso público, esse tema é muito explorado, principalmente em segunda fase. Tivemos, por exemplo, uma questão dificílima no ano de 2012 da prova do fiscal do município de São Paulo, ISS São Paulo, uma prova organizada pela banca FCC, onde o principal tema explorado foi decadência tributária. Contava lá o enunciado um caso bem complexo acerca da fiscalização tributária e pedia para que o candidato analisasse quais períodos já estariam afetados pela decadência. Agora, mesmo em provas objetivas, este tema também é bastante explorado. Costuma o examinador cobrar a jurisprudência do STJ aqui. Por conta disso, já adianto que quando nós terminarmos de estudar decadência, eu vou resolver aqui uma questão de desafio, inspirada na prova de 2012, não de ISS, fiscal do município, mas fiscal do Estado de São Paulo, também organizada pela banca FCC. Eu modifiquei um pouquinho a questão, deixando até mais difícil, para que nós possamos, ao final desse bloco de decadência, rever todos os principais conceitos. Mas já adianto que você vai achar a questão difícil. Agora, digamos que eu tenha aumentado apenas em 20% o grau de dificuldade da questão original. O ponto é, este tema você não vai conseguir estudar apenas lendo o Código Tributário Nacional. É preciso que você colmate ele com doutrina e jurisprudência nesse ponto, principalmente do STJ. Temos já algumas súmulas falando sobre decadência, sobre prescrição, muitos pontos ainda nebulosos. Eu vou trazer aqui algumas discussões doutrinárias e indicar qual caminho adotar em prova de concurso público. Tudo bem? Para isso, vamos dividir então. Primeiro falaremos de decadência, depois falaremos de prescrição. As duas estão arroladas lá no artigo 156 como causas de exclusão do crédito tributário. Melhor dizendo, causas de extinção do crédito tributário. Eu vou até discutir aqui, o porquê eu falei exclusão, eu vou até discutir aqui se seria realmente a decadência uma causa de extinção do crédito. Eu vou entrar nessa discussão. Temos doutrinadores, por exemplo, o professor Luciano Amaro, que vai apontar e falar, olha, isso aqui na verdade seria uma causa de exclusão do crédito. Não só o Luciano Amaro, um doutrinador mais recente, que lançou um excelente livro, o professor Luiz Eduardo Schoeri, também levanta esse questionamento, tudo no seu devido tempo. Feita essa breve introdução, eu gostaria já de apresentar aos senhores dois conceitos. Só para que nós tenhamos um primeiro contato com esse tema, já alerto que eu vou dividir, primeiro falaremos de decadência para depois entrarmos em prescrição, mas vamos analisar agora, nesse primeiro momento, os dois de forma conjunta, só para separar bem uma coisa da outra. Tudo bem? Tranquilo? Dá uma olhadinha. Se eu colocar como referencial aqui o fato gerador, a ocorrência do fato gerador, e te perguntar o seguinte, que conceito é esse aqui? Que conceito é esse aqui? Potestade de tornar líquido o vínculo inaugurado pelo sujeito passivo a fim de constituir um crédito para si, sob pena da extinção da relação obrigacional. Perceba você, meu amigo, que esse conceito ele já traz para você alguns posicionamentos do autor acerca de algumas questões controversas sobre esse tema. Perceba que o autor, nesse caso, e isso, na verdade, foi um conceito trazido, se não me falha a memória, pelo próprio STJ, num de seus votos, olha o que ele fala, volta só. Ele já admite que
essa potestade constitui um crédito em favor do próprio credor. E ele torna líquido um vínculo inaugurado pelo sujeito passivo. Esse vínculo, ele é inaugurado pelo sujeito passivo, ou seja, a obrigação tributária, ele apenas torna líquida aquela obrigação, tendo como consequência a constituição do crédito tributário. O outro conceito que eu tenho aqui embaixo já tem como ponto de partida a própria constituição do crédito tributário. E diz que é um direito subjetivo do fisco a prestação tributária com correlato dever jurídico de adimplemento do sujeito passivo, sob pena de extinção do crédito. Ou seja, aqui eu já parto do pressuposto que o crédito tributário já existe. E estamos falando aqui de um direito subjetivo à prestação. A prestação tributária em favor do fisco. Uma prestação que objetivará o adimplemento do sujeito passivo. É claro que nós estamos falando do primeiro caso, decadência, e depois de prescrição. Isso é bem tranquilo. Agora, quando nós explorarmos um e outro, eu vou pontuar com vocês aqui que esta frase já demonstra um posicionamento claro que, se não me falha a memória, um ministro, ou não quero fazer aqui nenhuma injustiça, não me lembro se foi um conceito doutrinário e de qual doutrina, já faz um tempinho que eu uso esse slide, eu esqueci de onde eu tirei isso, não é minha essas frases. Mas o ponto é, essa classificação já demonstra uma tomada de posição. Olha, eu entendo que a decadência se refere a um prazo que irá fulminar o direito do fisco de constituir o seu próprio crédito tributário. Opa, entendi. E eu trouxe esses dois conceitos porque eles refletem a doutrina majoritária, pelo menos aquela que você, concurseiro, deverá adotar em provas. Decadência, então, é um prazo que vai correr contra o credor para que ele constitua o seu crédito. Ao passo que a prescrição já pressupõe a constituição do crédito tributário. Já está constituído aquele crédito tributário. Nós vamos agora falar daquele direito subjetivo do credor de ver satisfeito o seu direito ao adimplemento. Ou seja, eu constituí o crédito, eu tenho direito a receber esse crédito. Vai correr um prazo contra o credor para que ele entre com uma eventual ação de cobrança caso o sujeito passivo não pague no prazo legal aquilo que ele deve. Então perceba que os momentos que incidirão um e outro prazo são bastante diferentes. O primeiro, a decadência, olhará lá para aquele momento inicial da positivação do crédito tributário, com a ocorrência da obrigação tributária, o sujeito passivo praticando no mundo fenomênico, no mundo dos fatos, aquilo que fora previsto em lei. E aí, com isso, nós vamos ter a ocorrência da obrigação tributária e você já estudou, precisa o fisco de praticar um outro ato, procedimento, também já vimos isso, para que nós possamos liquidar, tornar líquida aquela obrigação, aquele vínculo jurídico inaugurado pelo próprio sujeito passivo quando ele pratica o fato gerador. E esse ato praticado pelo fisco deverá estar submetido a um prazo. Mas por quê? Simples, ué. Por que deverá estar submetido a um prazo? Pensa uma coisa. Certo é que dentro da lógica de um Estado fiscal, o poder público deverá possuir condições de se financiar através da criação de tributos. Uma vez constituído o crédito tributário, este será indisponível. Não poderia dispor o fisco, por exemplo, de um crédito uma vez constatada a ocorrência da obrigação tributária. Você praticou o fato gerador do imposto de renda. Você teve um incremento no seu patrimônio tributável pelo imposto de renda. Você teve um ganho de capital qualquer. Agora, se por um lado eu tenho esse princípio,
e eu vou chamar aqui de princípio, não vou entrar naquela discussão, o que é princípio e tudo mais, mas enfim, vou adotar que já é um posicionamento também, que há uma diferença entre princípio e regras. Então, chamo isso aqui de princípio, há um princípio em disponibilidade do crédito tributário, em disponibilidade do bem público, só que você também deverá ponderar esse princípio com um outro, a segurança jurídica. Se por um lado você reconhece o direito do fisco de cobrar o crédito tributário uma vez constituído pelo lançamento, uma vez constatada a ocorrência da obrigação tributária, você não pode, por exemplo, deixar isso sem nenhum tipo de prazo. Porque senão você iria ferir a segurança jurídica. Você então vai ter aqui o princípio da segurança jurídica pedindo que o fisco constitua o seu crédito tributário através do lançamento dentro de um determinado prazo. Sob pena de você daqui a 100 anos comprar um imóvel e perceber que, opa, o proprietário lá em 1914 deixou de pagar IPTU. Realmente deixou de pagar IPTU. Você pode ir lá, com provas documentais, verificar a ocorrência da obrigação tributária. Não houve o correspondente crédito através do lançamento. Não teve essa constituição do crédito pelo lançamento. E aí você poderia se vir numa situação extremamente injusta de ser agora colocado no polo passivo de uma relação jurídica obrigacional porque você adquiriu um imóvel que tem débito de IPTU de 100 anos. Então você percebe aí que é necessário uma estabilização do tráfico das relações jurídicas. É necessário que o princípio da segurança jurídica também informe esse tipo de situação e aí dentro daquela concepção clássica da ponderação de princípios, né? Como se ele fosse, cada princípio, um vetor interpretativo, e aí incidindo sobre uma mesma situação, você vai ter um princípio A, mais ou menos assim, em termos esquematizando, né? Você tem aqui uma determinada situação. Ela seria informada pelo princípio A, vamos chamar aqui indisponibilidade do crédito tributário. Outro princípio, atuando num sentido diverso, seria o princípio da segurança jurídica, e da ponderação desses dois princípios você teria aqui uma resultante, que não seria nem tanto para A, nem tanto para B. Ou seja, você entende sim, olha, o crédito tributário é indisponível, o fisco deverá ter, então, condições de constituí-lo, só que ele deverá responder também ao princípio da segurança jurídica. Você então vai colocar aqui um prazo para que ele constitua o seu crédito tributário. Então, a resultante é justamente o princípio da decadência. E aí, se eu falo princípio da decadência, as pessoas vão me matar, e com razão. Eu não gosto de chamar tudo de princípio, como as pessoas fazem. Também não estou aqui me filiando à corrente do Lênio Streck, criticando tudo, chamando tudo de principiologismo. Não é esse o caso. Esquece que eu falei isso. Vamos simplificar a nossa conversa aqui para concurso público. Então você tem a regra da decadência e ela é resultante desses dois princípios, segurança jurídica e indisponibilidade do crédito tributário. Então você, vamos ponderar isso aqui e dessa ponderação vai sair uma regra, tudo bem. Você vai poder constituir seu crédito tributário, sim, mas dentro de um lapso temporal. A ideia é essa, você trazer o mínimo de segurança jurídica e estabilidade para as relações jurídicas no âmbito do direito tributário. Faz sentido? A decadência nasceu para isso, então. O problema, e eu já pontuei ele naquela breve introdução, é o seguinte. A decadência, ela então é este prazo que correrá contra o credor para que ele constitua o seu crédito tributário através do lançamento. Numa linha do tempo, você vai ter aqui a ocorrência do fato gerador,
Não vou entrar agora no mérito do termo inicial do prazo decadencial. E vamos colocar aqui a constituição do crédito tributário. Constituição do crédito tributário. Com a ocorrência do fato gerador, nós vamos ter aquele tal vínculo inaugurado pelo sujeito passivo, chamado de obrigação tributária. Em se constatando a ocorrência da obrigação tributária, nós precisamos, dentro de um lapso temporal, constituir o crédito tributário através do lançamento. E é justamente esse prazo que corre contra o fisco, de 5 anos, que possui natureza decadencial. Isso é decadência. E aí você poderia me perguntar, Marcelo, não entendi. Se a decadência impede o lançamento por parte do fisco, ou seja, uma vez constatada a ocorrência da decadência, não mais poderá o fisco lançar, constituir o seu crédito através do lançamento? Como que a decadência está arrolada no artigo 156 com uma causa de extinção do crédito tributário? Como que ela vai conseguir extinguir alguma coisa se, na verdade, ela impede o seu nascimento? Faz sentido? O crédito tributário, ele é constituído pelo lançamento. Mas o decurso do prazo decadencial impede justamente a sua constituição pelo lançamento. Então é uma coisa um pouco paradoxal. Você vai falar que a decadência extingue alguma coisa, mas na verdade a decadência impede que essa coisa nasça. Ela impede o seu nascimento. Então como que ela vai extinguir uma coisa que sequer conseguiu nascer? Complicado isso. Daí a tal crítica que eu antecipei. O professor Luciano Amaro fala, olha, Rubens Gomes de Souza, que foi, digamos assim, o pai do Código Tributário Nacional, ele errou nesse ponto. Foi atécnico, para dizer o mínimo. Deveria Rubens Gomes de Souza ter posto a decadência não lá no artigo 156, inciso 5. Não entre as causas de extinção do crédito tributário. Deveria ter posto a decadência lá no artigo 175, entre as causas de exclusão do crédito tributário. Por quê? A exclusão do crédito tributário é impedir o nascimento do crédito tributário pelo lançamento. A causa de exclusão, sabemos que são duas, isenção e anistia, mas a causa de exclusão, excluir o crédito, é impedir o seu nascimento, impedir que haja o lançamento. E é justamente isso que a decadência faz. Então, estaria muito melhor posta a decadência no 175 e não no 156. Apesar dessa crítica, você vai levar para a sua prova o conhecimento de que decadência é causa de extinção e ponto final. Tivemos uma prova até hoje que cobrou, pelo menos uma prova recente, que cobrou esse conhecimento que eu acabei de te passar. De que a decadência, na verdade, é uma causa de extinção, tanto quanto sui generis, para dizer o mínimo. É uma causa de extinção, mas que, na verdade, ela impede o nascimento do crédito. Foi a prova da PGE de São Paulo, Procurador do Estado de São Paulo, ano 2012, Banco FCC. Cobrou, e prova objetiva, na questão objetiva, cobrou esse teu conhecimento. Então é interessante, apesar de ser uma doutrina minoritária, na verdade é doutrina majoritária, mas aí o STJ, isso é discussão sem grande relevância para mim, STJ, eu, apesar de achar isso estranho, tem até um acórdão do ministro Luiz Fux, na época que ele estava no STJ de 2009, que ele pontua muito bem isso. Realmente é estranha a decadência estar aqui, mas ela está aqui e eu, o STJ, não vou causar grandes polêmicas por conta disso. Ela, junto com a prescrição, vai extinguir o crédito tributário, ou seja, se o fisco vier a lançar após o transcurso do prazo decadencial, esse crédito, na verdade, está extinto, ou seja, é crédito inexistente, não pode lançar, portanto.
Tudo bem? Inclusive, também como consequência disso, se houver pagamento indevido, portanto, por parte do contribuinte de um crédito já extinto pela decadência, esse contribuinte pode pedir de volta em sede de ação de repetição de indébito, porque é crédito inexistente nos termos do entendimento do STJ. Legal? Bacana? Então, olha aí, causa de extinção e exclusão, problema nenhum, já vimos. Seria, talvez, mais técnico chamar de causa de exclusão, só que você nunca fará isso em provas. Eu te proíbo, pelo amor de Deus. Deixa lá no artigo 156, somente se o examinador for técnico e cobrar de você esse conhecimento, que você vai falar para ele, tudo bem, tá aqui, toma o conhecimento para você. Eu tenho esse conhecimento dessa discussão. Qual norma pode tratar da decadência? Que tipo de espécie normativa pode versar sobre o Instituto da Decadência? Eu quero falar, por exemplo, do quantum do prazo, termo inicial, termo final, tem ou não causa de suspensão ou interrupção, quando o assunto é prazo, isso em direito. São esses os pontos que nós temos que nos perguntar. Quando eu falo de decadência, vamos estudar o que é decadência. Qual é o termo inicial desse prazo? Qual é o termo final? Qual é o quantum do prazo? Tem causa suspensiva? Tem causa ininterruptiva? Na lógica do direito civil, na verdade, na lógica do direito, decadência não tem prazo. Decadência é um direito potestativo que depende basicamente do seu detentor, do seu autor, do dono desse direito, o seu exercício. Exemplo, você lá puxar do exemplo do direito empresarial, você tem uma debênture conversível em ação dentro de um prazo X. Se o autor quiser converter aquela debênture, não mais ficar com a debênture, converter aquela debênture numa ação, ele deverá exercer esse seu direito dentro de um prazo. E é um direito potestativo do seu dono. Ele vai exercer ou não, depende dele. Ou seja, esse tipo de prazo que vai incidir nesse caso específico tem natureza decadencial. Não há, portanto, se falar em interrupção, suspensão nesse prazo, na lógica do direito civil. Vamos ver que o tributário foge um pouquinho dessa lógica. O direito tributário, ele tem alguns casos específicos aqui, onde a doutrina costuma apontar e falar, isso aqui é uma causa de interrupção. E aí nós temos doutrinadores extremamente irritados com isso. Por exemplo, o professor Luiz Eduardo Schoeri, Roque Antônio Carrasa e por aí vai. Mas vamos lá. O ponto é, eu perguntei para você o seguinte, que espécie normativa pode tratar desses pontos, ou de alguns deles, ou de todos, quando o assunto é decadência? É lei complementar? É lei ordinária? É decreto? O quê? Você vai se lembrar do artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição, que pede lá lei complementar para traçar normas gerais sobre prescrição e decadência. E a dúvida é, o que é norma geral? Norma geral é termo inicial, termo final, quantum, falar o que é, ou termo inicial, termo final, quantum, ou alguma dessas coisas, ou tudo junto. Isso não seria norma geral? O que é norma geral sobre decadência? Porque se você fala norma geral, pressupõe a existência da norma que não é geral. Talvez norma específica, vamos colocar assim, vamos chamar essa outra norma desse nome. Eu tenho uma norma que vai traçar apontamentos, regramentos gerais sobre o Instituto da Decadência. Logo, você vai pressupor, então, que teremos também normas que vão traçar outros tipos de regras sobre esse mesmo instituto. E essas normas vão traçar regramentos sobre temas não reconhecidos como normas gerais. Serão normas específicas. Se for norma geral, se aquele assunto tratado for considerado norma geral, você vai falar que aquilo é matéria sob reserva de lei complementar. Artigo 146, inciso 3, a linha B. Se aquele assunto não for considerado
norma geral, você vai poder tratar por outra espécie normativa. A lógica que eu tentei simplificar ao máximo é essa da discussão em cima da súmula vinculante número 8 do STF. Por quê? A discussão, então, foi o seguinte: o que é norma geral? O quanto de um prazo é norma geral? Termo inicial, termo final? Isso é norma geral? O fisco entendeu que não. Por quê? O artigo 45 e 46 da Lei Ordinária 8212 de 91 tinha um quantum diferenciado para a decadência e prescrição no custeio previdenciário. As contribuições previdenciárias se submeteriam a um prazo decadencial e prescricional de 10 anos e não de 5 anos, como nós vamos ver, que é o quantum do prazo adotado pelo CTN. E os contribuintes surgiram contra isso. Falaram, pera, não pode. O CTN fala que é de 5 anos. E vem uma lei ordinária, e isso é matéria sobre reserva de lei complementar, falando que o prazo é de 10 anos. E essa discussão chegou ao Supremo. E a tese fazendária foi essa, olha. Se eu tenho que... A Constituição falando de norma geral, vamos tentar definir o que é norma geral. Porque em algum momento tem que ter uma norma que não é geral. E aí vamos discutir o que é ser norma geral e o que não é ser norma geral. E eu fazendo entendo que o quantum do prazo não é norma geral. Norma geral, eu fazenda, falando para o STF. Norma geral, para mim, é você definir coisas como o que é a decadência, o que ela fulmina, a causa de extinção do crédito. Pô, legal. Causa de extinção, norma geral, bacana, estou sabendo. Tem a situação lá que vamos chamar de interrupção da decadência, depois eu vou explicar isso para vocês. Qual é o termo inicial no tributo sujeito a lançamento por ofício, declaração? Opa, tem aqui uma especificidade quando é lançamento por homologação. Tudo isso é norma geral. Agora, eu fazendo, entendo que o quantum, se são 5, se são 10 anos, isso aí é norma específica. Não estaria dentro daquele campo reservado à lei complementar. Esta tese fazendária não convence os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tanto é que na súmula vinculante número 8, que foi a primeira súmula vinculante de direito tributário, parênteses, isso aqui não é informação inútil, né? Você sabia que a primeira súmula vinculante de direito tributário foi a súmula vinculante número 8? Ah, mas essa é besteira, eu vou nem notar essa informação. Prova do Ministério Público Federal, isso já foi objeto de cobrança. Olha isso. E você precisava saber que a súmula vinculante número 8 era a primeira súmula vinculante em matéria tributária. Qual é a relevância disso, eu também não sei, mas caiu na prova objetiva do MPF. Então fica aqui a informação para vocês. Vai que cai de novo, né? Enfim. Pois bem, os ministros entenderam o quê? Olha só, isso aqui é matéria, tudo, inclusive o quantum do prazo, sob reserva de lei complementar. Portanto, não poderia uma lei ordinária traçar o quantum do prazo diferente daquilo que já está previsto em lei complementar. Daí, o artigo 45 e 46, por contrariar a Constituição, serem inconstitucionais. Invadiram espaço reservado à lei complementar. Um artigo, de novo, previsto uma lei ordinária. Então, respondendo a minha pergunta, que tipo de espécie normativa, segundo o Supremo Tribunal Federal, pode traçar, pode falar sobre decadência? E aqui ficou muito amplo essa história, né? Praticamente tudo, qualquer coisa sobre decadência, então você vai precisar de lei complementar. E a partir desse julgamento, o fisco entendeu, aprendeu a lição. Quando ele quis alterar o CTN ou traçar alguma norma própria de decadência, ele o fez por lei complementar. Tudo bem? Bacana, meus amigos? Fechar por aqui esse bloco. No próximo bloco a gente continua com decadência tributária. Tem muita coisa para falar ainda. Até daqui a pouquinho.